Então, Cuba era vista por Martí como a grande possibilidade de defesa da América Latina. E teria esse grande papel. De fato, veja que algumas das ideias estão bastante válidas. Cuba é a última colônia a se libertar do domínio colonial da América Latina e, ao mesmo tempo, é o primeiro país a fazer uma revolução socialista na América Latina. As contradições, as grandes questões são colocadas em Cuba, de uma forma geral, de maneira bastante aguda. Um terceiro conjunto de considerações, que é bastante importante mencionar quando a gente fala da questão da Revolução Cubana, de 59, trata da questão da ditadura de Batista, uma ditadura bastante cruel, uma ditadura que foi de 53 a 59, ainda que Batista tenha tido já um papel político anterior bastante proeminente, pelo menos desde os anos 30, em Cuba. Mas de 53 a 59, estima-se que tenham morrido em Cuba cerca de 20 mil pessoas. Esses são os números oficiais. Uma ilha muito pequena, que tinha cerca da época de 7 milhões de habitantes, é um número bastante considerável. Outro elemento importante, o quarto elemento, é o da conjuntura internacional extremamente peculiar que havia na virada dos anos 50 para os anos 60. Em 1955, reuniu-se a chamada Conferência de Bandung, convocada pelo chamado Grupo de Colombo, que era da Índia, Paquistão, Ceilão, Birmania e Indonésia, e que se constituiu na primeira grande reunião, onde países significativos da periferia do mundo se reuniam sem estarem tutelados por uma grande potência colonial. Então, esse fato, às vezes a gente esquece, tem apenas 50 anos. Apenas 50 anos a Conferência de Bandung. E é muito sugestivo que estejamos falando aqui agora sobre isso, já que este ano, depois da queda da União Soviética, e dos Estados Unidos demonstrarem exatamente qual era a natureza, novamente, do seu propósito em termos de política internacional, nós tivemos em Havana uma reunião que marca o ressurgimento do movimento dos não alinhados, que é um herdeiro direto da Conferência de Bandung de 1955. Outros eventos importantes na época se referem ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, a chamada crítica ao Stalin, a Revolução Argelina, extremamente importante também, de 1962. E aí o Estevão deve se lembrar do filme muito significativo, A Batalha de Argel, de um cineasta que acaba de falecer, Gilles Pontecorvo, que retratava essa guerra, uma guerra terrível que a França moveu contra os revolucionários argelinos que lutavam pela independência do seu país. Se alguém acha que a Europa, ou a França especificamente, tem algum modelo de civilização muito superior ao norte-americano para oferecer à América Latina ou ao Brasil, eu sugiro realmente, enfaticamente, que vocês observem esse filme, muito interessante, sobre os métodos utilizados pelos franceses na Argélia e que depois eles vão ensinar na América Latina junto com os americanos. Métodos de repressão. E os anos 60 se caracterizam também pela questão da descolonização, portanto, um pouco relacionada com a Conferência de Bandung, países da África, da América Latina, vão se libertando. A Revolução Cubana tem um grande impacto na América Latina. A América Latina, em boa parte, a esquerda latino-americana tinha nos partidos comunistas, sobretudo aqueles mais próximos à União Soviética, uma referência extremamente importante, e a América Latina via a questão da pressão dos Estados Unidos, do poder dos Estados Unidos, como algo de difícil superação, que seria necessário acumular durante muito tempo para que aquilo pudesse ser superado, seja através de reformas democráticas, seja através de processos revolucionários, mas alguma coisa que seria muito longa,
Então a Revolução Cubana ela vai quebrar uma série de análises que eram feitas, vai motivar uma série de movimentos de esquerda em toda a América Latina. Há uma renovação da esquerda latino-americana nesse sentido. Em termos do próprio período inicial da Revolução, de que trata o filme, trata-se daquilo que costumeiramente se chama uma Revolução Nacional e Democrática, e aí alguns autores colocam isso desde 59 até 61, outros de 59 até 62. Exatamente, de alguma maneira, é o período onde está o filme, e onde você tem um governo inicialmente constituído, que é o governo de Cardona, primeiro-ministro na época, com o presidente Urrutia. O Cardona dura cerca de 1 mês e meio, uma coisa assim, 2 meses, no início de 59, e logo o Fidel assume o cargo de primeiro-ministro em Cuba. Esse início de governo é muito confuso. Existe um governo formal, com os ministros, e que é um governo de grande composição, onde existem setores do empresariado, tem vários, bastante heterogêneo. E lado a lado com isso existe um Instituto Nacional de Reforma Agrária, que é fundado pelo Fidel e que aos poucos começa a se transformar como se fosse uma grande incubadora, né, do que seria o futuro governo socialista cubano. O Instituto Nacional de Reforma Agrária vai criando uma série de departamentos, departamento de pesca, departamento da indústria, etc., e vai quase que montando uma espécie de governo paralelo que vai depois ser aproveitado na formação de outros governos. À medida que o processo revolucionário dos anos 59 ele começa a cumprir aquilo que havia sido prometido desde o assalto ao quartel Moncada, em 1953, desde o Manifesto da Serra Maestra, em 1957, à medida que ele começa a cumprir efetivamente aquilo que havia sido prometido, os setores da burguesia começam a se descolar do governo. Porque, pelo menos aí nos primeiros 1 ou 2 meses, 2, 3 meses do início do processo revolucionário, havia uma certa impressão de que aquele era mais um governo latino-americano que havia feito um movimento expressivo, mas que pouco a pouco seria reabsorvido no grande convívio das nações capitalistas do chamado hemisfério ocidental, que são as Américas. Assim os americanos chamam as Américas. Hemisfério ocidental. No entanto, com a reforma agrária, que começa no primeiro momento em março, mas que se consolida sobretudo em maio, a situação começa, de fato, a mudar. Um pouco antes disso, o Fidel vai aos Estados Unidos, tem uma entrevista com o Nixon. Nixon o recebe e tem um encontro reservado com o Fidel, e após esse encontro ele manda um bilhete, uma nota para o presidente da época dos Estados Unidos, Nixon era vice-presidente na época, onde diz que Fidel, das duas uma, ou é um enorme ingênuo, ou trata-se de um comunista perigoso. A minha interpretação disso é a seguinte: ele evidentemente discutiu com Fidel a questão dos programas de Moncada e da Serra, e Fidel disse que iria cumprir os programas. Então isso assustou, porque até então os programas eram apenas pedaços de papel. Cumprindo esses programas, a revolução começa então a se tornar cada vez mais uma revolução à esquerda. Então várias pessoas começam a migrar, e nesses primeiros momentos também os burgueses ou pessoas de maior posse que migram para os Estados Unidos imaginam que podem voltar rapidamente, que aquele movimento não vai durar muito.